Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Não corra não, não saia daí não, é só 10 minutos. Não corra não, irmão, porque eu não sei o que eu vou dizer, mas eu sei que Deus vai falar através da sua palavra. Estamos nesse momento e com a responsabilidade de transmitir algo da parte de Deus, porque esta mesma palavra que eu vos falo é a mesma que eu como. E a palavra de Deus não precisa de enfeite, não precisa de ajuda do homem. Ela por si só já é poderosa. Nós temos a gente aprende tanta coisa errada, irmão, e a gente às vezes fica calado porque aprendeu assim. Mas aí, se você questionar, você está criando confusão. Mas não, irmão, olha, nós temos, às vezes a gente aprende que até na oração, o irmão, quando vai orar, e disse: Senhor, nos despede em paz. Isso está errado. Isso está errado. Não é nos despede em paz, é leva-nos em paz. Porque ele não manda a gente embora e fica lá dentro da igreja, não. Se ele habita em nós. Então são conceitos que a gente aprende errado. Outra coisa, a gente diz que Jesus foi preparar lugar. Jesus não foi preparar lugar, não, irmão. O lugar está preparado desde a fundação do mundo. Ele mesmo diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está afirmando. Ele não foi preparar lugar. Porque o irmão sabe que ele foi para o céu, mas não foi preparar lugar, que o lugar está preparado desde a fundação do mundo. Mas a gente aprendeu errado. Aprendeu errado. Mas está escrito, ele mesmo afirma, ele está afirmando. Na casa de meu pai muitas moradas. E essas outras coisas, na oração, Senhor, dá-nos um culto. Deus não dá culto a ninguém. Irmão, são conceitos. Mas eu aprendi assim, mas não é obrigado a morrer falando errado, irmão. A gente tem que observar as coisas e tirar proveito e identificar onde que a gente está errando. Então, morrer a vida orando errado, dá-nos o culto. Se nós cultuamos a Deus, como é que ele vai prestar culto? Deus não presta culto a ninguém. Irmão, é a força de expressão, mas está errado. Então, vamos para a palavra aqui. Salmo 19, irmãos. Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumeia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é demonstrado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Então, a lei do Senhor, irmão, não é 10 mandamentos, pelo amor de Deus, como muitos ensinam aí. A lei do Senhor, ela abrange toda a sua palavra. A palavra de Deus é o oráculo para todo crente, é a bússola, é o manual para o crente viver em paz, com a sua alma descansar em paz. O crente, se todos os crentes, irmãos, vivessem essa palavra, era bênção, era muito poder de Deus na vida dos crentes. Mas tem muitos que pregam a letra e não explicam o que a letra quer dizer, se escondem atrás da letra. Tipo assim, praga nenhuma chegará à tua tenda. Meu irmão, me explique o que quer dizer isso, porque praga é um câncer, praga foi essa Covid, é essa Covid. E praga maior do que o pecado, que a Bíblia diz que mancha a alma. Então, a Bíblia está dizendo aqui, irmão, que quando ela se refere em praga nenhuma chegar à tua tenda, não é na casa, nas paredes. Não é isso. Não é no físico, porque o físico a gente adoece com câncer, com outras doenças. Mas está dizendo, praga nenhuma chegará à tua alma, se tu realmente está em Cristo. A lei do Senhor ela é perfeita e refrigera
não é a carne, irmão, é a alma. Porque te perturba dentro de mim, ó minha alma, espera em Deus, né? Davi diz. Então, a lei do Senhor ela é perfeita, não precisa de parágrafo, não precisa de emenda, de constituição. A lei do Senhor ela é perfeita, não muda de sombra de variações, ela não muda de acordo com o conceito do homem, ela é perfeita e refrigera a alma. Está angustiado? A palavra te consola, te conforta. Conforta que a tua alma. A palavra de Deus mesmo, o intuito dela é para ajudar a alma a vencer as tribulações, não é a carne. O bem maior da palavra de Deus é para a tua alma, não é para a carne, a matéria. Eu sou contra o ensinamento que diz que o homem só morre porque peca. Não. Antes de Deus criar o homem, ele já tinha feito o céu e o inferno. Antes de Deus criar o homem foi a última esfera que Deus fez, foi a última maravilha que Deus fez. Primeiro ele fez um homem barro, o Adão barro. Depois ele soprou o fôlego e o espírito. Não foi só fôlego que Deus... Quando Deus soprou na narina de Adão barro, do Adão que era pó, ele deu o fôlego de vida e o espírito. Numa só atitude de Deus, assim como no dia de Pentecostes, não foi só batismo com o Espírito Santo, foi revestimento de poder, duas manifestações de Deus ao mesmo tempo. Deus não só revestiu de poder, como também batizou com o Espírito Santo para dar autoridade à igreja. Foi dois movimentos de uma só vez Deus agiu. Então a lei do Senhor ela é perfeita, não precisa que o pregador invente. Ela não precisa da ajuda do pregador. Pelo contrário, o pregador precisa da direção do Espírito Santo, do direcionamento, para que Deus fale com a igreja e com ele também. Porque parece que os pregadores de hoje, Deus fala com os outros, mas com ele não importa, ele quer que mexa com os outros, mas com ele não precisa mexer não. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Porque a sabedoria peça a Deus que a dá e não lança em rosto. A lei do Senhor é uma perfeição que não é igual à do homem. A do homem ela muda de acordo com a circunstância. A lei ela vale para os pobres, mas para o rico ele compra a lei. Infelizmente, essa é a lei do nosso país, cheia de brechas. Já é feita para ter brecha para quem tiver condições, consiga se livrar das multas, de tudo isso aí. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, são retos. Quem anda por ele é admoestado. Quem anda nos preceitos de Deus, irmãos, olha, irmão, quem anda na palavra, ele não tem medo, ele anda de cabeça erguida. Quem vive essa palavra, essa lei, quem anda na sua lei e nela medita dia e noite. Há uma necessidade, não só ler, mas meditar. O que é meditar? Você medita naquilo que você leu, que já leu, ou então naquilo que você está lendo. Você pode ler e meditar ao mesmo tempo. O temor do Senhor é limpo, e diz a Bíblia, é o princípio da sabedoria. E por ele teu servo é demoestado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê, irmão? Porque quem teme ao Senhor mede os seus passos, procura andar em retidão e na luz, não se mistura com as trevas. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Não há injustiça no juízo de Deus. O nosso Deus não tem uma balança de dois pesos e duas medidas. E quando ele coloca o prumo, meu irmão, não é com intenção de matar, é de consertar. O prumo de Deus, no intuito, não é matar o seu povo. Quando ele coloca o prumo, não é no ímpio não, irmão. Quando Deus coloca o prumo, é no seu povo. Todas as correções de Deus para com o seu povo não é para matar, é para curar. Ele que fere, ele que cura. E quantas das vezes Deus não permitiu que Israel fosse
humilhado para se converter, irmão. Não espere ser humilhado para se converter, para temer ao Senhor. O temor do Senhor, o princípio, é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são que o ouro sim do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é demonstrado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. E aqui é onde está. Muitos não guardam, muitos só fazem ler, muitos esperam viver uma vida assim de, não, Deus é bom, mas ele é justiça. Deus é amor, mas ele é justiça. E há o limite de Deus, olha, a paciência de Deus tem limite, irmão. O que não tem limite de Deus é o seu amor. As suas misericórdias não têm fim, mas a paciência de Deus tem limite. Sodoma e Gomorra esgotou o limite. Então, a gente tem que ter muita graça de Deus. A lei do Senhor é perfeita e o objetivo da lei do Senhor, da sua palavra, não é condenar, não é castigar. Pelo contrário, é para quem viver por essa lei. Essa lei que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. E o nosso Deus não só está limitado na palavra, ele é muito além da palavra. Nesta palavra, aqui é um oceano de ricas promessas, irmãos, de tesouros inefáveis. E se a gente cavar, se a gente buscar, se aprofundar no oceano do Espírito, Deus certamente vai nos ajudar a compreender a sua palavra. Letra mata. Quando Jesus disse que a letra mata, o Espírito vivifica, estava falando da lei, mas também tem gente que só prega a letra, só prega o que está escrito, mas não revela o que aquilo quer dizer para nós. Aí se agarra nessas palavras, não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra, certo? Então, mas 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, tu não será atingido. Irmão, tu não é matéria, é a tua alma. Se tu estiveres, a tua alma estiveres alicerçada em Cristo, pode vir a doença, pode vir o que for, mas tu vai igual a Paulo quando saiu da prisão, tu vai direto para a morte e sem murmurar, tu vai estar lá, ó, crendo que ali tu já vai se encontrar com teu Senhor. Tu vai igual Daniel para a cova dos leões, calado, tu vai igual os 3 jovens para a fornalha. Fica tu sabendo, ó Rei, que o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele vai livrar. Todavia não nos dobraremos diante dos teus deuses, permaneceram fiéis. Então guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A lei do Senhor, ela é perfeita, não precisa de autoajuda, de mensagens de autoajuda, não, irmão. Te esvazia de ti mesmo e deixa que Deus te use na palavra, porque a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Que Deus em Cristo abençoe. Amém.